Timóteo, no capítulo 4, do verso 9 ao verso 18, mas antes disso, eu queria dar aqui uma palavra baseada num texto de Hebreus, capítulo 9, verso 21. Hebreus, capítulo 9, verso 21. Que nos diz assim: Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Meus irmãos, eu me considero um cara ainda jovem, 42 anos, e embora não pareça que tem mais, mas é 42. Mas, irmãos, a cada dia que passa, o meu coração fica mais angustiado quando eu penso nos nossos adolescentes e jovens que aí estão. Domingo passado, ao chegar em casa, fui querer tomar conhecimento acerca, gosto de ver a fase final do Fantástico, as rodadas finais aí do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro que não vai ganhar nada esse ano, mas tudo bem, vida que segue. Mas, irmãos, e aí uma pesquisa, uma reportagem, dando ciência acerca da quantidade de jovens que se automutilam. E as pesquisas, elas são assustadoras, dando aí um percentual aproximado de 20% da juventude se autoflagelam, se automutilam. Psiquiatras tratando o assunto de uma maneira muito séria, muito urgente, pedindo uma ação urgente do Estado, porque o negócio é sério. Os conflitos da alma de uma geração, as dificuldades em lidar com determinadas situações. Jovens de 13 a 17 anos, ou a 19 anos, são o grupo onde tem aí a maior concentração, sobretudo nas meninas. Nas meninas. Então, irmãos, eu fui ver um pouco mais acerca disso, e a gente fica pensando, meu Deus, mas o que está acontecendo com os nossos meninos? O que está acontecendo com a nossa geração de adolescentes, de jovens, que de repente não estão sabendo lidar com as adversidades da vida, e esta é a causa, irmãos. Por que eles se cortam? Por que eles se autoflagelam? Por que eles são capazes de pegar uma lâmina de um apontador e se cortarem todo? Profunda tristeza, raiva, nervosismo, ou quem sabe gente que viveu um trauma. De acordo com Patrícia, que é uma pesquisadora do assunto, uma psiquiatra da Universidade de Colorado, ela afirmou que coisas como essa é fruto de uma cultura tolerante à autoagressão. E de acordo com Patrícia, os jovens se cortam, presta atenção nisso, os jovens se cortam porque acham a vida dura demais. Os jovens se cortam, se autoflagelam, porque não sabem conviver com a dor, não sabem conviver com a frustração, não sabem conviver com a decepção, não sabem conviver com a não realização no momento que eles querem que a coisa aconteça. Então eles se cortam tentando com isso aliviar uma dor com outra dor. Já pensou nisso? Psiquiatras cariocas, presta atenção, já falam em epidemia. Epidemia. Está virando uma tendência, uma moda. E competem para ver quem sofre mais, quem tem mais dor. Irmãos, olha para você ver o
que os conflitos da alma é capaz de proporcionar. E eu queria deixar aqui uma palavra, talvez não seja para ninguém que aqui está, porque se o culto está sendo gravado, uma hora isso vai chegar no coração de alguém que de repente está praticando essas coisas. E eu li Hebreus capítulo 9, 22, que diz que quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, meu querido, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que você não precisa derramar o seu sangue, porque Jesus já derramou o sangue dele por você. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Se Jesus já derramou o sangue dele por mim, eu não preciso me cortar, eu não preciso me autoflagelar, porque o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo já foi derramado, e eu não preciso derramar o meu. Só que as pessoas precisam crer nessa palavra, e aí vem a angústia do coração da gente. O que eu tenho feito, meu Deus? O que eu tenho feito? O que nós como igreja temos feito? Uma geração que se autoflagelam porque acham a vida dura demais. Oh, meu Deus. Irmãos, nós precisamos pôr a boca no pó mesmo. Talvez haja esperança. Então, talvez um jovem, um adolescente, quem sabe está nos assistindo, eu queria deixar essa palavra para você. Jesus derramou o sangue dele para que você não derrame o seu. E o sangue dele pode purificar, pode transformar a sua vida, pode dar sentido à sua vida, pode te dar razão de viver e pode te dar graça, porque a graça dele nos basta e a graça dele nos capacita a conviver com a dor, a conviver com a frustração, a superar toda e qualquer decepção. Louvado seja o Senhor Jesus. Então nós vamos orar, irmãos, vamos orar. Orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos netos, orar pelos jovens da igreja, orar por quem de repente vai ouvir essa mensagem. Vamos orar neste momento? Por favor, vamos interceder. Senhor, nós estamos aqui neste momento e nós te agradecemos pelos filhos que o Senhor nos deu. Te agradecemos pelos netos, por aqueles que têm o privilégio de terem netos, de serem avós, de serem avós. Mas, Deus amado, nosso coração fica tremendamente entristecido, porque nós olhamos para uma quantidade tão grande de adolescentes, de jovens que estão sofrendo neste momento. E por não saberem conviver com o sofrimento, com a dor, eles causam dor em si mesmos, querendo com isso aliviar uma dor com outra dor. Meu Deus, o Senhor conhece a alma humana, sabe dos conflitos do coração de cada um. E o Senhor é aquele que tem o DNA, que tem a chave que decifra os códigos de nossa alma, porque o Senhor nos criou. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa sondar os nossos corações, que o Senhor possa visitar jovens e adolescentes que estão aí com as suas crises, com as suas lutas, com as suas batalhas no coração, convivendo com a quantidade enorme de conflitos que só o Senhor sabe a dimensão e a profundidade. Mas nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor visite com poder e graça. A tua palavra diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor restaure os nossos jovens e adolescentes, que o Senhor visite com o teu poder que cura, que transforma, que liberta para a glória do teu nome. Nós te pedimos, Senhor, as nossas palavras não são capazes, só o Santo Espírito. Então vem, Espírito, e visita cada coração, dando sentido à vida e levando-os a confiar unicamente naquele que pode dar sentido à vida, Jesus de Nazaré. Tem misericórdia, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia agora, 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 9. 2 Timóteo 4, a partir do verso 9.
procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O Senhor lhe dará, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, na segunda-feira passada, eu fui a um velório de um pastor que foi meu professor no seminário, o reverendo Onésio. Pastor Onésio, um homem com bacharel em teologia, nenhum curso além desse, mas um homem de uma lucidez bíblica muito grande. E já na minha época de seminário, Onésio foi diagnosticado com câncer e ele retirou um tumor muito grande. Segundo a esposa dele, eu acho que houve um exagero, mas segundo ela, quase tamanho de um melão, um negócio realmente enorme. E ali ela já contava que seu marido talvez estivesse vivenciando os seus últimos dias. Mas aprove a Deus acrescentar a vida de reverendo Onésio mais alguns anos. E ele então veio a falecer no domingo, ou acho que foi domingo passado, e foi sepultado na segunda-feira. É isso, Gisele? É isso. E ele então escreveu um pequeno poema antes da sua morte. Ele chamou seu genro e quis apresentar ao genro uma pequena poesia que ele havia então feito, e ele disse assim: estou vivendo os limites da vida. Os horizontes do porvir já brilham e termina a jornada requerida. Aqui todos os seres apalmilham. Os meus olhos estão fracos e baços. As minhas pernas tremem e falseiam. Falseiam porque dão os finais passos. Os meus pulmões me enfadam de cansaço. Tudo está chegando ao fim. Passo do sumo mal ao sumo bem. A vida foi difícil para mim. Deus me aguarda no céu, no doce além. Deixarei este mundo de pecado e nada levarei do vil a quem. Irmãos, São Paulo, novembro de 2016, poema do reverendo Onésio. Eu recebi um vídeo de 2 minutos, porque ontem faleceu um anjo chamado Russell Shedd. Um homem apaixonado pelo Brasil, que veio para cá ainda moço, e aqui, juntamente com outras pessoas, criaram a Edições Vida Nova. Um homem apaixonado por missões, nasceu num campo missionário, seu pai um missionário, e ele americano, nasceu na Bolívia, em 1929, e veio para o Brasil, e aqui tem se dedicado ininterruptamente, desde que aqui chegou, pregando o Evangelho, participando de conferências. Um homem de uma piedade inigualável, Dr. Shedd. Pense num homem piedoso, pense num homem maravilhoso.
E momentos antes da sua morte, um pastor esteve visitando em Atibaia e fez a ele uma pergunta sobre os sofrimentos que ele estava tendo por ter que conviver com câncer. E ele então disse o seguinte, é um pequeno vídeo que nós vamos mostrar, que vai servir de ilustração, de introdução para aquilo que nós queremos falar nesta noite. Tudo ok aqui no vídeo? Solta o som aí, apaga a luz aqui da frente, por favor. A luz aqui da frente. Apaga. Nós estamos aqui com o Dr. Shelley fazendo uma visita. Aumenta o volume que o som do vídeo é baixo. E tem cachorro latindo, então os irmãos prestem atenção, porque ele estava já bem debilitado, mas atentem-se para aquilo que ele vai... Nós estamos aqui com o Dr. Shelley fazendo uma visita em nome da Primeira Igreja Batista de Atibaia. E ele vai deixar uma mensagem. Ele falou que tem sofrido muito com as dores. E ele vai deixar uma mensagem para quem interessar sobre como enfrentar momentos como ele está enfrentando. Meus irmãos e amigos, realmente eu não sei o que dizer sobre sofrimento, por causa do fato que eu nunca sofri quase nada, até esses últimos 3, 4 meses. Realmente é uma experiência muito boa, porque a gente sente-se desmamado do mundo e pronto para subir. Graças a Deus, Cristo sofreu em nosso lugar para que nós possamos também aproveitar a grandeza do seu amor por nós. Portanto, eu quero saudar a todos da igreja de Atibaia e qualquer pessoa que quiser ouvir essa palavra, como 2 Coríntios, capítulo 4, 16, que o sofrimento desse mundo é muito pouco em comparação com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. Também em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 5, por aí, que é normal para crente sofrer. Então a gente está muito feliz com essa experiência e graças a Deus pelos remédios novos. Amém. Que estou tomando à noite e o resultado é que durmo. Não tenho sentido muito sofrimento, não. Nas dores, nas pernas e nos ossos. Portanto, glória a Deus. E muito obrigado pela visita. Realmente a gente tem uma admiração muito grande pelo irmão Antônio Mendes. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigado. Irmãos, está chegando o tempo de desmamar desse mundo e partir. Isso é partir corajosamente, irmãos. Um homem que soube viver e soube morrer. Um homem que soube servir a Deus do começo ao fim de sua vida. Um homem que chega nos momentos finais da sua vida de fidelidade a Deus, talvez ele poderia questionar, meu Deus, talvez eu deveria ter um final melhor. Por que ter que conviver com a enfermidade que me causa tantas dores? E um homem que chega e diz, tem sido uma experiência muito boa sofrer. Porque esse sofrimento que nós sofremos aqui, ele nem de longe se compara com a glória que está sendo reservada e preparada para aqueles que creem, que amam e que servem o Senhor Jesus. Partir corajosamente. Partir corajosamente. Ele reúne a família, os filhos, esposa, os netos e todo mundo esperando apenas o último suspiro. E Deus então o recolhe. Partiu corajosamente. Fidel Castro faleceu também no mesmo dia. E muitos demonizando-o por ser o ditador com a carreira política mais longeva da história.
E a gente sempre conta com a bondade, com a misericórdia do Eterno. Um morre e deixa um legado tão extraordinário. Fidel partiu. E talvez muitos poderiam dizer, e se foi sem deixar de si saudade. Mas de um homem como o Dr. Shedd, certamente, irmãos, não convivi pessoalmente com ele, eu apenas o ouvi uma vez pessoalmente, mas sempre admirei a vida deste homem. Partiu e deixou um legado extraordinário de fé, de amor, de temor a Deus. Por isso, tem sido uma experiência muito boa sofrer por Jesus. O texto que lemos, irmãos, ele também descreve as palavras finais de um santo homem de Deus chamado Paulo. Um homem que talvez poderia certamente fazer muitos questionamentos. Quando você olha para a sua ficha de prestação de serviço, você fica impressionado. E ele mesmo nos dá várias informações acerca daquilo que ele fez, de maneira que ele vira e diz o seguinte: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu plantei mais igrejas do que todos eles. Eu preguei o Evangelho para o maior número de pessoas, muito mais do que todos eles. A graça de Deus me capacitou. Esse homem foi amado por muitos, mas foi odiado também por alguns. E, lamentavelmente, ele chega num determinado momento, ainda jovem, provavelmente, com uma carreira ministerial, talvez, que poderia produzir muito, poderia viajar muito, poderia pregar muito, mas, talvez, aos olhos humanos, morreu de uma maneira muito precoce, tendo em vista a capacidade, a envergadura cultural, espiritual deste homem chamado Paulo. E aqui, então, ele está vivenciando os seus momentos finais, e nós temos aqui registrado, irmãos, as últimas palavras desse santo homem. E pensando nessa temática, 30 dias para viver, se nós, de repente, nos deparássemos com essa realidade, assim como o apóstolo Paulo, talvez ele não tivesse mais do que 30 dias para viver. Ele aqui, as palavras dele são palavras que requerem uma ação imediata, uma resposta imediata por parte dos seus companheiros, porque caso eles não agissem rapidamente, eles não teriam a oportunidade de encontrarem. Porque ele sabia que ele estava vivenciando os seus últimos momentos. E o que é que eu e você podemos aprender com estas palavras finais do apóstolo? Certamente, meus irmãos, todos nós queremos viver. Certamente todos nós queremos que a nossa vida seja longeva. E oramos para isso. Se tem alguém enfermo, nós oramos, queremos ver o milagre, queremos ver a restauração, queremos ver as pessoas sendo restauradas fisicamente, queremos ver pessoas tendo uma vida longeva. Ficamos profundamente entristecidos quando nos deparamos com alguém que foi tão precocemente, tão jovem ainda, e a gente fica pensando, meu Deus, uma vida toda pela frente. É triste, irmãos. Mas nós não podemos negar a realidade de que todos nós estamos, de alguma maneira, convivendo com essa realidade. Não tem como nós negarmos isso, de que mais cedo ou mais tarde nós partiremos. E a questão é como nós partiremos. Como nós partiremos? Se nós pudéssemos, meus irmãos, deixar registradas as palavras finais, quais seriam elas? Aqui nós temos um homem que registrou as suas últimas palavras, e eu queria pensar algumas coisas com vocês acerca disso. Um homem que está vivenciando os seus últimos momentos. Qual é a sua atitude? Amargura, ressentimento, raiva, denúncia, somente coisas ruins? Não. Primeira coisa, irmãos, que eu aprendo com Paulo, que está vivenciando os seus últimos momentos, que estava partindo corajosamente. O que é que ele faz? Quais as suas atitudes? A primeira delas está aí no verso 9. Aproxime-se de quem estiver longe. Traga para perto quem esteve longe. Traga para perto quem distanciou-se de você. Traga para perto pessoas que se afastaram por razões as mais diversas. Aproxime-se de quem está longe. Verso 9, quando ele diz assim a Timóteo: procura vir ter comigo depressa.
Timóteo, venha depressa, Timóteo está em Éfeso. Timóteo, vem logo, porque senão você não conseguirá me encontrar com vida. Acelere, Timóteo, venha logo. Ele quer desfrutar da presença desse jovem a quem ele amava, a quem ele havia discipulado, a quem ele havia treinado, a quem ele havia pastoreado. Ele queria ter esse jovem perto dele nesses momentos finais de sua vida. E eu penso, meus irmãos, que partir corajosamente é isso. É trazer para perto quem está longe, é se aproximar de quem um dia esteve longe, é trazer para perto de nós pessoas que de repente estão longe de nós. É a oportunidade que nós temos de trazer, de atrair essas pessoas. E Paulo não queria terminar os seus últimos dias sozinho, ele queria terminar os seus últimos dias na companhia de pessoas amáveis. Vem, Timóteo, depressa, porque ele diz o seguinte: somente Lucas está comigo. Lucas era um médico pessoal de Timóteo. E Lucas participou juntamente com Paulo em várias viagens, principalmente na segunda e na terceira viagem missionária. Meus irmãos, esse homem que está vivenciando os seus últimos momentos da vida, ele valoriza algo extraordinário, a amizade. Esse homem que está vivenciando os seus últimos momentos da vida, ele manda recado para pessoas que ele queria muito bem, que ele sabia que aquelas pessoas o queriam muito bem. Um homem que soube valorizar relacionamentos, um homem que soube cultivar amizades, um homem que soube cultivar relacionamento, um homem que cuidou dos amigos, um homem que defendeu os seus amigos, um homem sempre preocupado com os seus amigos. Assim foi Paulo. Assim foi Paulo. E um homem que sempre recebeu também da parte dos seus amigos a devida atenção. Somente Lucas está comigo. Lucas era um médico. Paulo está agora numa masmorra, passando frio, desprovido de todo e qualquer recurso. Somente Lucas está comigo. Não tinha nenhum diácono da igreja, não tinha nenhum presbítero da igreja, não tinha mais ninguém. Somente Lucas está comigo. Mas vem, Timóteo, vem, um homem que soube valorizar amizades, um homem que soube valorizar relacionamentos, um homem que soube amar as pessoas, um homem que se importava com as pessoas, um homem que sabia olhar nos olhos das pessoas, um homem que quando você lê as suas cartas, ele menciona nome de uma por uma. E às vezes, meus irmãos, nós somos membros de uma igreja por anos e nós não sabemos o nome das pessoas. Nós frequentamos às vezes a mesma igreja por anos e às vezes nós não sabemos quem são as pessoas. E Paulo é aquele que cultivava as amizades, relacionamentos, se importava com as pessoas, trouxe para perto quem estava longe, se aproximou de quem estava longe. Vem, Timóteo. Eu gosto muito daquele texto de João, quando Jesus disse assim: já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas a vocês eu me revelei, eu me dei a conhecer a vocês. Vocês são mais do que servos, vocês são os meus amigos. Irmãos, somos irmãos em Cristo, mas seria possível dizer que nós somos amigos? Seria possível nós afirmarmos que temos uma amizade? Seria possível nós afirmarmos que nós cultivamos a amizade? Seria possível nós afirmarmos que nós mantemos um relacionamento harmônico, de amor, de cumplicidade, de atenção, de tenacidade de uns para com os outros? Paulo está vivenciando os seus últimos momentos da vida e o legado que ele deixa para nós é: valorize pessoas, cultive amizade, cultive relacionamentos. Não permita que nada nem ninguém tenha a capacidade de proporcionar a inimizade. Pelo contrário, vem, Timóteo. Vem depressa. Aproxime-se de quem está longe. Segunda coisa, perdoe e dê uma segunda chance a quem decepcionou você. Porque olha só, irmãos, verso 11, ele diz: olha, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Irmãos, isso aqui é uma declaração muito linda que nós temos
de quem era esse santo homem de Deus. Porque se você ler Atos capítulo 13, verso 13, e Atos 15, 36 e 39, você vai perceber que Marcos, que era primo de Barnabé, não quis acompanhá-los na primeira viagem missionária. Marcos ficou com medo, porque a região em que eles estavam indo era uma região provavelmente que tinha muita malária, e ele era um jovem, não quis colocar sua vida em risco. Ele diz: eu não vou com vocês nessa viagem. Deixou Paulo e deixou Barnabé. Só que depois Barnabé quis que Marcos fizesse parte de uma outra viagem missionária, e Paulo diz: de jeito nenhum, esse rapaz não vai conosco. E Barnabé diz: ele vai conosco. E Paulo diz: ele não vai conosco. E Barnabé diz: ele vai seguir conosco. E o pau quebrou entre eles, irmãos. Dois grandes líderes brigaram. Como diz o Hernandes, a liderança não deve brigar, mas briga. Mas briga. Os líderes não deveriam brigar, mas brigam. E aprove a Deus que aquele desentendimento, ao invés de causar divisão, multiplicou o movimento missionário. Louvado seja Deus. Porque cada um partiu para um lado e foi pregando o Evangelho. Então, irmãos, os anos se passaram. Paulo depois não teve mais contato com esse Marcos, e agora nós temos esse menino de novo. Quem é esse menino? Esse menino é quem escreveu o Evangelho segundo Marcos. Esse menino recebeu as orientações do apóstolo Pedro, e ele registrou esse Evangelho, falando acerca da vida de Jesus. Paulo perdoou esse menino. Paulo perdoou a Marcos, esse menino que um dia foi uma decepção para ele, mas Paulo soube perdoar e dar a ele uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Um homem que está partindo, irmãos, não está levando ressentimento, não está levando amargura, não está levando nada disso no coração. Agora, olhem vocês, olhem para a vida de Paulo. Talvez, irmãos, se fosse qualquer um de nós, ele relataria apenas as coisas ruins que lhe aconteceram. Aqui ele registra um pouco delas, mas aqui nem de longe nós temos todas as informações acerca daquilo que Paulo enfrentou no ministério. E ele aqui então demonstra para nós que partir corajosamente é perdoar. Partir corajosamente é ter a capacidade de dar uma segunda chance para aqueles que nos traíram, para aqueles que nos decepcionaram, para aqueles que um dia nos fizeram sofrer, para aqueles que um dia trouxeram dor ao nosso coração. Irmãos, partir corajosamente é partir sem levar nenhum ressentimento conosco. Porque, irmãos, a única coisa que vai existir na eternidade é o amor. Por isso que Paulo não odiou na terra, ele amou na terra. Porque ele sabia que a única coisa, porque foi ele mesmo que escreveu 1 Coríntios capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E não poderia ser diferente naquele que escreveu um dos capítulos mais lindos sobre o amor, partir dessa com ódio no coração. Ele partiu, mas sem levar ressentimento. Ele partiu sem amargura. Ele partiu resolvendo os conflitos. Traz Marcos, pois ele me é útil. Que coisa linda isso, não? Que coisa linda, irmãos. Perdoou, resolveu o conflito. Não tem mais, nós tivemos aquele desentendimento, Marcos, mas você tem o seu valor, meu jovem. Você me é útil para o ministério. Traz Marcos. Quando Pedro traiu Jesus 3 vezes, negou Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que Pedro ficou arrasado. Mas quando Jesus ressuscitou, mandou levar uma palavra para Pedro: diz para Pedro que eu vou ter com ele. Eu não me esqueci dele, ele me traiu, ele errou, eu avisei, ele não vigiou, mas ele não é um caso perdido. Irmãos, e às vezes, até mesmo nos momentos finais, a raiva, o ódio e o ressentimento podem estar muito presentes no nosso coração. Às vezes, pessoas que estão vivenciando seus últimos momentos ainda estão cheios de amargura, cheios de ódio, cheios de raiva. Irmãos, partir corajosamente é perdoar e dar uma segunda chance a quem nos decepcionou, a quem nos traiu, a quem nos fez sofrer. Paulo faz isso. Ele está prestes a partir, mas ele resolve seus conflitos aqui embaixo. Ele parte e não leva nenhum ressentimento consigo. Terceira coisa,
Entregue nas mãos de Deus quem te fez sofrer. Entregue nas mãos de Deus pessoas que te fez sofrer. Porque veja, irmãos, o que ele descreve para nós aqui no verso 15 e 16. Alexandre, verso 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. O julgamento era em 2 instâncias. Na primeira, ninguém o defendeu. E na segunda, e agora ele diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu, que isto não lhe seja posto em conta. Então veja, meus irmãos, ele vai descrever para nós, no verso 10, que Demas, tendo amado o presente século, o havia abandonado e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. E agora ele descreve um tal de um Alexandre. Esse Alexandre, meus irmãos, ele atacou não só a mensagem de Paulo, mas ele atacou o próprio Paulo. Ele não se levantou apenas contra aquilo que Paulo ensinava, mas ele se levantou contra o pregador. Ele não se levantou apenas contra a pregação, mas contra o pregador. Ele não se levantou apenas contra a mensagem, mas também contra o mensageiro. Ele não atacou apenas os ensinamentos de Paulo, ele atacou o próprio Paulo. E o tal do Demas aqui, Demas foi um cooperador de Paulo. Demas foi companheiro de Paulo, Demas foi parceiro de Paulo, Demas trilhou com Paulo, Demas caminhou com Paulo, e a ideia que nós temos aqui do abandonar, é abandonar totalmente, deixando a pessoa numa situação terrível. Quem sabe naquele momento em que Paulo contava com Demas, foi o momento da traição, foi o momento em que Demas puxou-lhe o tapete, foi o momento que Demas se retirou, deixando totalmente a deriva. Naquele momento em que, quem sabe, ele contava com Demas, ele não pôde, porque Demas foi embora, não quis saber, deixou Paulo numa situação estarrecedora. Mas o que é que Paulo faz, irmãos? Ele vence o mal com o mal? Não. Ele vence o mal com o bem. Ele entregou para Deus. Alexandre me causou muitos males. Muitos males. E ele não descreve todos os males, mas só diz que foram muitos. Muitos. Mas o Senhor vai acertar as contas com ele. O Senhor vai resolver a situação com ele. Naquele dia Deus vai acertar com ele. Ele entregou para Deus. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos? Que nós não devemos vingar a nós mesmos, mas que nós devemos dar lugar à ira. Ou seja, nós devemos entregar para Deus questões, situações e pessoas. Porque às vezes, meus irmãos, nós queremos caminhar em paz, mas tem pessoas que não querem caminhar em paz com a gente. Às vezes nós queremos caminhar no bem, mas tem gente que não quer caminhar bem com a gente. Às vezes nós queremos caminhar em amor, mas tem gente que quer caminhar no ódio. Às vezes nós queremos caminhar em paz, mas tem gente que quer caminhar na guerra. O que é que a gente faz? Deus, tem misericórdia. Entrega para Deus e siga a vida. Sem ressentimento, sem amargura, sem nada disso no coração. Entregue para Deus. Paulo entregou para Deus, nas mãos de Deus, pessoas que lhe fizeram sofrer, pessoas que tramaram contra ele. Paulo venceu o mal com o bem. Percebemos aqui, irmãos, um homem absolutamente consciente das lutas e das pessoas que tornaram a sua vida e seu ministério ainda mais difíceis. Ainda mais difíceis, irmãos. Mas o que é que ele faz? Ele entrega para Deus. Entrega para Deus. Quantos conflitos, quantas vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, quantas vezes nós queremos vingar a nós mesmos, e esse homem que está prestes a partir corajosamente, é um homem que menciona pessoas que lhe feriram, que lhe fizeram sofrer, pessoas que se levantaram contra ele, mas ele diz, o Senhor vai acertar a conta com essas pessoas, e eu descanso em Deus, eu descanso na providência de Deus. Talvez, quem sabe, irmãos, porque Davi uma vez disse a seguinte palavra, quando lhe foi perguntado, Davi, o que é que você prefere, cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? Ele diz, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus eu sempre conto com a sua misericórdia. Mas cair nas mãos dos homens é juízo na certa.
caia eu nas mãos de Deus, mas não caia eu nas mãos dos homens. Paulo entregou para Deus. Entregou para Deus por quê? Porque ele sabia que a justiça de Deus é uma justiça santa, ao passo que a nossa pode ser uma justiça impura, injusta. Ele entregou para Deus. O Senhor vai acertar a conta com essas pessoas. Partir corajosamente, irmãos, é perdoar e dar uma segunda chance. Partir corajosamente é ter a oportunidade de se aproximar de quem está longe, de trazer para perto quem longe está. Partir corajosamente, irmãos, é entregar nas mãos de Deus toda e qualquer situação, toda e qualquer pessoa que um dia nos machucou, que um dia nos traiu, que um dia nos decepcionou, que um dia nos causou muitos males, é entregar nas mãos de Deus. Mas partir corajosamente, irmãos, é renovar a nossa confiança no cuidado e na bondade de Deus. Verso 17 e 18, ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Quantas vezes Paulo vivenciou momentos em que ele estava muito prestes da morte, apedrejamentos, naufrágios, açoitamentos, mas ele diz: o Senhor me livrou. Mas o Senhor também me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E eu fico pensando, qual seria a obra maligna que Paulo está se referindo aqui? Eu não quero viajar no texto, mas talvez, irmãos, Paulo, que chega nos momentos finais e olha para trás e lembra de um tal de Alexandre, e lembra do Demas, que um dia caminhou com ele, mas depois o traiu, o abandonou, e lembra, quem sabe, dos seus compatriotas que o acusou injustamente, e lembra da sua prisão injusta, e lembra do tal do Nero que o mandou prender, que lembra de tantas pessoas que certamente tornou a sua caminhada ministerial muito dolorosa, muito difícil, muito sofrida. E talvez esse homem chegue nos momentos finais da sua vida, quem sabe com todas as razões possíveis para desenvolver no seu coração um sentimento diabólico, de ódio. Por isso que ele diz em Efésios: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Porque, irmãos, Paulo sabia que, quem sabe, diante de tudo que lhe ocorreu, talvez ele pudesse desenvolver no seu coração tais sentimentos, talvez ele fosse capaz de desenvolver no seu coração esse sentimento de ódio, esse sentimento de amargura, esse sentimento de raiva, mas ele renova a sua confiança no cuidado de Deus. Ele não pensa na maldade humana, ele pensa na bondade de Deus, ele não pensa na traição dos homens, ele pensa na fidelidade de Deus, ele não pensa no ódio humano, ele pensa no amor de Deus, ele não pensa no abandono dos homens, ele pensa no cuidado de Deus. Que coisa linda, irmãos. Talvez ele poderia olhar para trás e dizer: quanta gente me causou males, mas eu sirvo um Deus que me amou, eu sirvo um Deus que cuida de mim, eu sirvo um Deus fiel, e Ele vai guardar o meu tesouro até aquele dia. Louvado seja o Senhor. Por isso que ele diz: ele vai me livrar de toda obra maligna e vai me levar a salvo, porque se depender de mim eu não chego lá, se depender de mim vai ter ódio no meu coração, mas eu não quero pensar naquilo que os homens fizeram por mim, eu quero pensar naquilo que Deus fez por mim. Aleluia! Irmãos, isso não é lindo? Vamos ser sinceros aqui, pense comigo. Irmãos, a gente fica às vezes pontuando as coisas que os homens nos fazem. Não pense naquilo que as pessoas fez de ruim por você. Pense naquilo que Deus fez de bom por você. Pense naquilo que Jesus realizou na cruz por você. Pense no sangue que foi derramado por você. Pense no Deus que criou todas as coisas, que criou todo o universo e que se fez como um de nós e que entrou na história para mudar a nossa vida. Não pense naquilo que os homens fez e tem feito e fará. Pense naquilo que Jesus fez por você. É isso, irmãos, que Paulo faz. Ele não pensa na infidelidade dos homens, ele pensa na fidelidade de Deus. Ele não pensa no ódio humano, ele pensa no amor de Deus. Ele não pensa na traição humana, ele pensa na fidelidade de Deus. Ele não pensa no abandono dos homens, mas ele pensa na presença e no cuidado de Deus. Isso é partir corajosamente. Russell Shedd,
tem sido uma experiência muito boa sofrer, porque está chegando o momento de ser desmamado desse mundo. Chegou a hora de partir. Hashtag Jerusalém à vista. Partiu Jerusalém. Era o hino que nosso irmão Dias ia cantar, mas vai ficar para a próxima. Porque, irmãos, é preciso partir corajosamente. E partir corajosamente é trazer para perto quem está longe. Partir corajosamente é perdoar e dar uma segunda chance a quem traiu e decepcionou você. Partir corajosamente é entregar nas mãos de Deus quem te fez sofrer. Partir corajosamente é renovar a confiança no cuidado e na bondade de Deus, não atentando naquilo que os homens fazem, mas atentando naquilo que Deus faz. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, nós louvamos o Teu nome, porque nós vivemos pela fé. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o nosso coração é um coração que precisa da misericórdia do Senhor. E mesmo tendo sido purificado no sangue de Jesus, nós podemos, ó Deus, desenvolver sentimentos os mais diversos e os piores possíveis. Mas, Deus amado, ao olhar para a vida de um homem como Paulo, que estava vivenciando os seus últimos momentos, e ele não atentou naquilo que ele estava vendo, ele não está atentando naquilo que os homens lhe fizeram, mas ele olha para o alto, para o autor e consumador da sua fé. E ele partiu corajosamente, porque não levou nenhum ressentimento, nenhuma mágoa no seu coração, perdoou a quem ele deveria perdoar, trouxe para perto quem estava longe, entregou nas tuas mãos pessoas que lhe fizeram sofrer e renovou a sua confiança no cuidado do Senhor. Meu Deus, nos ajude a ter tal perspectiva da vida. Nos ajude, Senhor, a desenvolver uma espiritualidade madura nesse ponto. Nos ajude, meu Deus, a desenvolver uma espiritualidade nesse nível, no nome de Jesus, porque por coisas tão pequenas o nosso coração se enche de raiva, de amargura, de ressentimento, e às vezes nós carregamos tais sentimentos até o túmulo, meu Deus. Não permita que tais coisas façam parte da nossa vida, que nós possamos resolver os conflitos de nossa alma hoje, que nós possamos perdoar, Senhor Deus, hoje, que nós possamos amar hoje, que nós possamos nos abraçar hoje, que nós possamos nos aproximar de pessoas hoje para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, Deus, tem misericórdia de nós. Oramos porque queremos partir corajosamente e deixar muita saudade para quem fica, porque vivemos apaixonadamente, vivemos exalando a graça do Senhor, vivemos exalando e transmitindo o amor do Senhor, e certamente, ao viver assim, não tem como partir e não deixar de si saudades. Louvado seja o Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno, maravilhoso amor de Deus nosso Pai, e que as doces, maravilhosas consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês, irmãos, e com toda a igreja do Senhor Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Amém.